E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alfredo Neto e nesse vídeo eu quero explicar para vocês como fazer um contorno no CorelDRAW, como utilizar essa ferramenta contorno. Então o contorno ele é feito no CorelDRAW em vetores, né? E em texto também. Então tanto vetores quanto texto tem como você fazer o contorno. E quando é uma imagem, eu vou mostrar a técnica de você fazer um contorno numa imagem também. Então, pois bem, então primeiramente texto, né? Então eu vou colocar aqui um texto como exemplo. Como que eu utilizo a ferramenta contorno? Então tem duas formas. A primeira forma, que é a mais limitada, vamos dizer assim, é aqui mesmo, ó, essa ferramenta aqui, a espessura do contorno. Então quando se trata de um texto, eu posso colocar um contorno por aqui mesmo. Se eu clicar com o botão direito em qualquer uma dessas cores aqui, ele automaticamente já coloca como contorno, né, como borda desse texto aqui, a cor que eu escolher. Então eu clicar com o botão direito aqui no vermelho, então ele já coloca um contorno vermelho aqui. E aqui eu controlo a espessura dele. Então olha aí, tá vendo? Só que aqui os recursos são limitados, porque eu não consigo configurar esse contorno aqui arredondado, né, ou chanfrado, né? Então é bem limitado, mas dependendo do que você for fazer, isso aqui é suficiente, né? Mas nós temos a outra opção, que é aqui na barra de ferramentas do lado esquerdo. Você tem esse botão aqui, ó. Então, se você ele inicialmente ele aparece desse jeito, com a ferramenta sombreamento selecionado, né? Você clica aqui e seleciona a opção contorno. Então eu vou tirar esse contorno que eu já tinha colocado, esse vermelho. Então eu posso vir aqui e clicar em nenhum, ou eu clicar com o botão direito direto nessa linha vermelha aqui, eu já removo esse contorno aqui do texto. Então eu vou clicar aqui, vou selecionar a ferramenta contorno, e eu clico e eu arrasto para cima, tá vendo? Olha aqui, aqui eu já vejo a espessura que vai ficar o contorno. Tá vendo só? Então eu vou deixar um contorno aqui. E aqui, ó, eu seleciono a cor do preenchimento. Essa cor do preenchimento é do preenchimento do contorno, certo? Então eu escolho aqui a cor que eu quero colocar esse preenchimento do contorno, certo? Aqui eu controlo a espessura. Aqui a unidade de medida está em milímetros, né? Eu aumento e diminuo esse contorno. E se eu quiser remover, basta eu clicar aqui em limpar contorno. Beleza? E quando é um vetor, um objeto, né, um quadrado, por exemplo, ou qualquer outro objeto vetorizado, é a mesma coisa, a ideia é a mesma. Com o botão direito aqui, clicando em uma das cores, eu faço um contorno nele. Deixa eu colocar um preenchimento aqui primeiro nesse objeto. Então com o botão direito eu coloco um contorno. Aqui eu posso aumentar essa espessura. E eu tenho a opção de utilizar essa ferramenta contorno aqui também. A ideia é a mesma de quando você trabalha com um texto. Se esse texto estiver em curva, estiver vetorizado, a mesma coisa. Não muda nada. Eu consigo trabalhar da mesma forma com a ferramenta contorno. E quando eu tenho uma imagem, eu quero colocar uma borda, um contorno em uma imagem. Como que eu faço isso? Então eu já deixei separado aqui uma imagem PNG desse carro. Então tem alguns atalhos que eu utilizo durante o processo aqui. Inclusive, se você quiser aprender alguns atalhos no CorelDRAW que vai agilizar muito o seu trabalho, tem um vídeo aqui no canal que eu já fiz falando sobre isso, beleza? Vou deixar aqui no card, na descrição, para você assistir esse vídeo de atalhos bem interessantes que você tem que aprender no CorelDRAW para agilizar o seu trabalho. Então como que eu coloco um contorno nessa imagem aqui? Na verdade, o que é o processo? Eu tenho que
transformar essa imagem, na verdade, uma cópia dessa imagem, vou transformar em vetor, né? Eu vou vetorizar e colocar o contorno nessa imagem vetorizada. Depois eu removo o vetor e deixo só a imagem e o contorno, né? Fica parecendo que eu criei um contorno na imagem, mas na verdade não é. Então vou até colocar um fundo aqui, um fundo preto. Para a gente colocar uma borda branca aqui nesse carro, beleza? Então como que eu vou fazer isso? Botão direito em cima da imagem, rastreio rápido, tá vendo aqui? Então o que ele vai fazer aqui para mim? Ele acabou de fazer, ele vetorizou essa imagem, né? Não fica uma coisa perfeita, lógico, né? Essa ferramenta automática aqui, mas é o suficiente para eu vetorizar e criar o contorno que eu quero aqui. Então eu tenho um vetor aqui, eu já consigo utilizar a ferramenta contorno. Então eu clico aqui, clique e arrasto, já tenho o contorno que eu preciso. Vou colocar o preenchimento na cor branca, vou arrastar aqui e deixar na cor branca. Tá, beleza, mas como é que eu removo essa imagem vetorizada aqui agora? Primeira coisa, a gente tem que separar o contorno da imagem que eu vetorizei. Alfredo, mas eu não tinha que ter feito uma cópia dessa imagem? Não, porque quando eu uso aquela função rastreio rápido, automaticamente o Corel já cria uma cópia dessa imagem, entendeu? Então eu não preciso copiar a imagem, fazer a vetorização, né? Não, senão eu vou ficar com duas imagens repetidas. Então eu tenho que separar aqui o contorno da imagem. Eu pressiono as teclas Ctrl e K. Separei o contorno da imagem vetorizada. O que eu vou fazer agora? Deletar essa imagem aqui. Vou clicar nela, delete. Olha só, sobrou só o contorno. Ah, mas a imagem está atrás desse contorno aqui. O que eu vou fazer? Vou clicar no contorno e vou utilizar as teclas Ctrl e Page Down. O que ele vai fazer? Ele vai colocar atrás do objeto que está atrás do contorno aqui, entendeu? Então Ctrl Page Down, olha só, ele foi para trás da imagem, né, do carro, né, exatamente o que eu queria, né? Agora eu tenho a imagem, né, com o contorno. Se eu quiser agrupar os dois, seleciono aqui, ó, deixo agrupado, porque aí se eu tiver que mover de lugar esse objeto aqui, ele vai juntamente com o contorno. Beleza? Então é isso. Valeu. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa o seu comentário, beleza? E deixe também sugestão de novos vídeos, de dúvidas que você tem no CorelDRAW, para a gente gravar novos vídeos e trazer para vocês aqui. Beleza? Valeu e até a próxima.